mais um culto online, presença de Deus em nossas vidas, o Evangelho da Graça, o Evangelho das insondáveis riquezas de Deus, o mistério revelado para nós que cremos, nós que recebemos o dom da fé e colocamos em prática na nossa vida, ativado com a presença do Espírito Santo e a Palavra de Deus. Vamos louvar a Deus este domingo abençoado, um domingo maravilhoso, que a paz do Senhor Jesus Cristo reina nas nossas vidas. Eu ia falando reinou, mas a paz de Cristo reina em nossas vidas. Estando dormindo, estando trabalhando, nós estamos providos da paz de Cristo na nossa vida. E essa paz, futuramente eu vou dar um estudo, ela foi adquirida pelo seu sangue na cruz. Mas vamos ao culto dessa noite. Nós estamos num tema, quem é o diabo? Hoje é a terceira parte, última. Mas à medida que fomos pregando, vai entrando esse mesmo assunto também em outras mensagens. Então nós já aprendemos sobre o que é o inferno, na palavra verdadeira, quem é o diabo, nos textos onde fala de diabo, quem é ele lá. E vamos prosseguir hoje. Hoje nós temos o exemplo lá de 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Com certeza. Nós vamos ver que diabo é aquele lá que Pedro está falando. Vamos ver. Vamos louvar a Deus. Então você tem que valorizar. Vamos cantar aquela canção que diz assim: quero que valorize o que você tem. Eu não sei o que você tem, mas eu não estou falando de bens materiais. Porque bens materiais nós não temos nada. Nós não temos nada, bens materiais. Apenas nós administramos. Essa casa que eu estou aqui, nós, com muito suor e esforço, adquirimos ela. E nós moramos aqui. Quando nós partimos desse mundo, nós não vamos levar. Então nós apenas administramos as coisas que Deus colocou nas nossas mãos. Preste atenção, meu querido, minha querida. Nós administramos as coisas que Deus colocou nas nossas vidas, no nosso momento aqui nesse mundo. Então, eu te digo uma coisa, eu sempre tenho falado, aproveita o teu momento, porque hoje nós estamos aqui, daqui a pouco nós não sabemos, porque só Deus sabe, e Ele não revelou a ninguém essa passagem. Só Deus sabe o nosso daqui a pouco, o nosso amanhã. Está na mão de Deus. Então vamos aproveitar o nosso momento. E esse momento agora é o momento de adorar a Deus, é o momento de louvar a Deus, é o momento de o fruto dos nossos lábios confessar o nome dEle, confessar a palavra. A maior oração da Bíblia é confessar o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter morrido na cruz por mim. Obrigado, Senhor, por ter curado essa pessoa que está ouvindo aí do outro lado dessa tela. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas. Obrigado, Senhor. Sou grato a Ti pela minha vida e pela vida de todas essas pessoas. Aqueles que me conhecem e aqueles que não conhecem, mas que em Cristo Jesus temos o mesmo sangue, a mesma finalidade, a mesma origem. A nossa origem, querido, minha querida, a nossa origem é Deus. Somos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, que maravilha. Às vezes que não é ninguém, eu venho falar e o valor que você tem. Eu venho falar e o valor
você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. Muito importante termos o Espírito Santo ativado na nossa vida. Então, se nós temos o Espírito Santo ativado na nossa vida, em ação na nossa vida, manifestando na nossa vida, nós temos um valor tremendo. Porque até nas nossas orações, Ele, com gemidos inexprimíveis, é quem intercede por nós. É quem ora por nós, como diz a palavra, que nós não sabemos orar como convém. Né? E hoje a minha voz está para louvar a Deus cantando, não está muito boa, mas louvar a Deus não é só cantar nem tocar. Louvar a Deus é confessar a palavra, é confessar o nome do Senhor, sabe? Gratidão a Deus todo momento, tudo que você for fazer, tudo que você for ministrar na sua vida, você tem em primeiro lugar o nome de Deus. Olha, concluí o meu trabalho, obrigado, Senhor, por ter me dado a força, por ter me dado a sabedoria. Concluí meus estudos, obrigado, Senhor. Gratidão a Deus. Às vezes a pessoa diz, olha, tem um culto de ação de graça a Deus, a pessoa só vai naquele local agradecer a Deus. Não, nós temos que agradecer a Deus em todos os momentos da nossa vida. Que seja lá, que seja aqui, que seja no nosso trabalho. Nós não devemos nos envergonhar daquele que morreu por nós. Aquele que deu a vida pela nossa. Nos resgatou do lamaçal do pecado. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Vamos à palavra desta noite. Então é um assunto, um nome feio de falar. Falar do diabo é um nome feio. Uma coisa que não existe. Criaram esse ser, né? Um ser que as pessoas atribuem, dando um atributo ao diabo que só Deus tem. Por exemplo, você vai numa denominação ali, tem um dito pastor está expulsando um demônio, dizendo que é o diabo. No outro está do mesmo jeito expulsando. O diabo não tem esse atributo, querido. A onipresença só quem tem é Deus. Então isso foi uma coisa criada pelo homem, e o homem esqueceu disso. Que os atributos de Deus, onipresença de Deus, onipotente e onisciência, só Deus tem. O diabo não tem. E Deus não criou esse ser. Esse ser que o sistema religioso criou. Deus não criou isso. Então nós vamos falar de um apóstolo que ele conheceu a graça apenas em 15 dias. Eu não vou ministrar lá essa palavra agora. O apóstolo Pedro esteve em Jerusalém. O apóstolo Paulo esteve em Jerusalém numa determinada ocasião e por 15 dias ensinou a graça a Pedro. Porque Pedro conhecia a lei e pregava para os judeus o evangelho da circuncisão. E por isso que está essa confusão aí. Nas ditas igrejas estão pregando o evangelho da circuncisão. Mateus, Marcos, Lucas, João. É o evangelho da circuncisão, dada para os judeus. E Jesus, quando estava aqui, em Mateus 10, versículo 5, ele mandou os seus discípulos não pregar para os gentios, que era nós. Se nós estivéssemos lá em Jerusalém, os 12 apóstolos estavam proibidos de pregar para nós. Confira na Bíblia lá, Mateus 10, 5. Ele escolheu 12, lá no versículo 5 ele fala, Ide aos filhos perdidos da casa de Israel, é para os judeus. Mas os judeus não receberam Jesus. E Deus já tinha esse plano, antes de fundar o mundo, Deus já tinha esse plano para nós, gentios, que é estrangeiro a Ele. Não era povo legítimo, e Ele nos adotou como filho. E hoje nós somos filhos legítimos e herdeiros de Deus. Sabe por quê? Um filho legítimo e herdeiro de Deus,
além de ser registrado com o sangue de Jesus, honra a Deus. Eu honro a Deus. Tu honra a Deus? Honra a Deus? Honra a Deus não é eu sair para um determinado lugar e dizer que é a igreja e pular, espernear, com a emoção da carne, sair dali, está vazio. Honrar a Deus é você ter Deus no seu coração, ativo na sua vida. Eu acabei de cantar, o Espírito Santo habita em nós. Valorizar o que nós temos, o Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus. Viu, meu querido, minha querida? Nós somos a casa de Deus. Nós somos a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Tem uma mensagem aí no YouTube, ministrada no nosso canal. Está lá no YouTube. Zé Ramalho, J. Ramalho. O Espírito Santo. Nós somos a igreja verdadeira. A igreja não é quatro paredes. Porque depois da cruz, o templo era onde simbolizava a presença de Deus dentro daquela arca, lá no Santo dos Santos. Só quem entrava era o sacerdote. Quando Jesus expirou lá e disse, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e simbolizando ele saindo lá daquela arca para habitar em nós. Hoje ele não habita em templo feito por mão de homens. A palavra diz, eu não estou pregando sobre isso, estou só falando hoje. A ministração é quem é o diabo em determinados textos. E nós já vamos lá. Abra sua Bíblia aí, 1 Pedro. Nós vamos ver 2 exemplos hoje. 2 exemplos. Deixa eu ver se eu anotei o outro exemplo aqui. Está anotado aqui. Nós vamos ver 2 exemplos. Um em Efésios e uma em 1 Pedro, capítulo 5. Para você entender isso aqui, tem a mensagem lá sobre as obras da carne, no YouTube também. Já tem muitas mensagens lá. Eu vou fazer 30 anos ministrando o Evangelho e gravada tem poucas. Mas nos meus rascunhos tem mais de 3.000 mensagens. Quando eu pregava que não conhecia a graça ainda, mas já tinha algo na minha consciência dizendo que aquelas passagens não coincidiam com o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus hoje para nós é Cristo. Sabe? Nós não devemos chamar nem Deus, é Cristo. Que o Deus é Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações de Deus em um só. As pessoas acham que é 3. Deus é um, Filho é outro, Espírito Santo é outro. São 3 manifestações em um. Deus. E não existe diabo também não. O diabo criado pelo sistema religioso, né? Nós não vamos nem ver isso aqui, ó, sobre as forças espirituais do mal. Quem é as forças espirituais do mal? Todas as pessoas que não pregam o Evangelho da Graça estão pregando as forças espirituais do mal. É o adversário da graça. Está entendendo? Eu não prego religião, eu não prego nome de denominação, porque a minha denominação, eu não tenho denominação. Eu sigo ao Cristo ressuscitado. Eu sou cristão. Tá? Sou cristão. Eu creio naquele que ressuscitou. Cristo ressurreto, ressuscitado, vivo. Olha aí, as festas de fim de ano. É festa do homem, festa da carne, criada pelo homem. Aí põe o nome de Deus no meio, que não tem nada a ver com o nascimento de Jesus, não tem nada a ver. Põe o nome de mistura religião eu estou fora. A gente até às vezes celebra com os parentes as festas, porque nós estamos no mundo. Mas sabendo que a gente não deve festejar aquilo como se fosse uma verdade, é uma mentira. Sabe? E a gente está ali naquela festa sabendo que eles estão em vão. Passa aquilo ali e acabou. Agora isso que eu estou pregando aqui, meu querido, é aqui depois que nós partimos daqui, isso é eterno. Deus é eterno na nossa vida. Ele não vai sair da nossa vida. Quando Ele nos salvou lá na cruz, Ele salvou a vida inteira, para a vida inteira.
Ele não vai se arrepender de, eu salvei fulano, ele está fazendo, ele errou, eu vou tirar a salvação dele. A salvação que ele adquiriu na cruz para nos salvar, ninguém toma, nem ele mesmo. Ele não vai contra a palavra dele. Deus não vai contra a palavra dele. Antes de nós lermos aqui em Pedro, vamos ler em Efésios ali, ó, sobre o que é a graça. 2:8. 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não é você que se esforça, jejuma para santificar a vida, e faz isso e faz aquilo. O seu esforço, não é seu esforço. Foi Cristo que fez na cruz. Ele te santificou na cruz. Tudo que o homem fizer depois da cruz, como esforço para no mundo espiritual, querendo ser mais santo que o outro, é sacrifício de tolo. Viu, querido? Jejumar 3 semanas de Daniel, 21 dias de Daniel, é sacrifício de tolo. Isso foi antes. Isso era na lei de Moisés. Era tanto que Daniel, quando ia orar, ele estava preso lá na Babilônia, e quando ele ia orar 3 vezes por dia, ele ia para a janela e apontava e ficava olhando em direção a Jerusalém, porque Deus, no Velho Testamento, ele só respondia às orações da casa, do templo. A casa dele era o templo. A casa de Deus, antes, na lei de Moisés, antes da cruz, era o templo de Salomão, aquele que ele próprio destruiu lá em Jerusalém. Depois daquilo lá, não é mais templo de pedra. Somos nós, o templo onde habita o Espírito Santo. É isso que as pessoas não entendem, estão nessa confusão aí, buscando, na minha igreja hoje já tem uma campanha, um homem vem lá de São Paulo, está adivinhando isso e aquilo, isso é heresia. Você vai para lá, vai se emocionar, vai cair, vai espernear, caiu dali, você volta vazio, com a mesma depressão, com a mesma doença. Não estou dizendo que Deus não cura, que Deus não faz milagre e prodígio, que ele já fez na tua vida. Agora você precisa tomar posse do que ele fez na cruz, não é nas ditas igrejas que eles falam que é milagre, que tem que pagar a bênção para o homem. É igual macumbaria e feitiçaria. Está entendendo, meu querido? O que eu falo é com convicção, não tem medo de pregar a palavra na verdade de Deus. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade de Deus? Você conhece? Está longe, querido. Vem para a palavra. A verdade de Deus, um que pregou aqui foi o apóstolo Paulo. Porque os apóstolos, não estou dizendo que eles não pregou a verdade, pregou a verdade. Mas que era o evangelho da circuncisão para um determinado povo, não era para nós. Tem lições lá para nós? Tem, muitas. Mas o que é para nós colocar em prática na nossa vida é o evangelho da graça e obedecer por fé em Romanos capítulo 1, do 1 ao 5. A graça e o apostolado é para nós obedecer mediante a fé que nós recebemos, aquela que eu acabei de ler, que é um dom. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Isso é a verdade de Deus. Agora você acredita se quiser. Que, olha, e nós não temos livre-arbítrio de escolher se quer servir a Deus ou não. Porque os que ele escolheu pode não estar na presença dele agora, pode não estar com ele ativo na vida, mas o que eles escolheram, o que as pessoas que Deus escolheu, mais cedo ou mais tarde ela vai se manifestar e vai reconhecer que ela pertence a Deus. E a pessoa não tem livre-arbítrio de escolher se quer aceitar Jesus ou não. Ele foi quem nos escolheu, viu? Esse negócio de levantar a mão para aceitar Jesus, não existe não. Você pode ler na Bíblia que você vai ver. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, o nosso espírito já era dele. Tá? E o corpo não vai aceitar Jesus, porque o corpo para nada serve. O corpo é a morada onde habita o nosso espírito aqui nessa terra, que vai ficar para trás. O que vai para a glória é o nosso espírito, o corpo espiritual que já está pronto. Depois da cruz, nosso corpo espiritual já está pronto. Os escolhidos, os que o sangue de Cristo foi derramado na cruz, os eleitos. Isso aqui é a verdade de Deus. Está vendo? Então, o assunto é quem é o diabo, né? Mas nós temos que falar umas verdades antes para você entender. Agora é igual eu falei no início. Você não tem livre-arbítrio para isso aqui. Por exemplo,
Na nossa vida cotidiana nós temos livre-arbítrio. O que nós vamos fazer, amanhã eu vou para o trabalho, se eu não quiser eu não vou. Eu tenho livre-arbítrio disso aqui. Mas sobre a salvação, ninguém tem livre-arbítrio. Ah, eu quero aceitar Jesus para ser salvo. Não, não é assim não. Se ele te escolheu, você já está salvo. Você pode não saber, caso que não lê a Bíblia, não lê a palavra. 1 Pedro 5, versículo 8. Vamos ver o que diabo é isso aqui, ó. Que Pedro está falando aqui. Pedro, João e Tiago. O apóstolo Paulo esteve com ele lá 15 dias. Lá em Gálatas fala essa passagem que eu estou citando aqui, ó. Ele esteve com eles 15 dias. E nesse tempo que Paulo esteve lá, os discípulos que estavam vivos na época, Paulo disse, eles não acrescentaram nada para mim. Do que eles sabiam que Jesus de Nazaré ensinou para eles. Eles não acrescentaram nada. Porque o Evangelho da Graça foi dado ao apóstolo Paulo. E o que eu estou pregando é o que o Paulo escreveu para nós relatarmos para os filhos de Deus. Os que crê. E quem não crê, ó, você não crê, não precisa estar ouvindo. Perdendo tempo. A pessoa estou perdendo tempo. Um homem de Deus, você não perde tempo. Você ganha tempo. Com um homem de Deus, você não perde tempo, querido. Minha querida, você ganha tempo. Sabe por quê? Eu vou fazer 61 anos. 61 anos menos 30 anos, são 31 anos. Há 31 anos, era para eu ter sido sepultado. Lá naquele lugar que põe uma cruz e diz assim, aqui jaz. Talvez nem a cruz não tivesse mais. Porque hoje em dia, quando a pessoa morre, antigamente, hoje eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Antigamente as pessoas tinham temor. O luto durava 1 ano, 2 anos, 10 anos. Hoje, enterra num dia, no outro já a pessoa nem lembra mais. É pai, mãe, tio. No dia que está ali chorando, saiu dali, outro já vai beber cachaça, outro já vai para droga, já vai para festa. Eu te faço a pergunta, é assim ou não é? Tem gente que tem temor ainda? Tem. Nós não podemos generalizar a coisa. Mas são poucos. Viu? Isso é a verdade de Deus. Que o mundo não quer colocar em prática na vida. Por isso está essa miséria aí, o mundo. O mundo está uma miséria. Tá? A pessoa está ganhando... Olha, não adianta você ganhar 10 mil, 20 mil e não saber administrar seu dinheiro. Tem pessoas que ganham salário mínimo, vivem melhor do que quem ganha 10 mil reais. Sabe? Eu ganho pouco. Mas louvado seja Deus, meu dinheiro é administrado através da palavra de Deus. Tem dívida? Tem, todo mundo tem. Mas é tudo dentro do meu controle. Vamos à palavra. Deixar a nossa vida pessoal e vamos à palavra. 5:8. Sede sóbrios. Olha aí, ó. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Essa versão, não vou ler outras não. O diabo está ao nosso derredor, bramindo como leão, tentando tragar alguém para devorar. Mas, desde o início que eu falei aqui, que não existe um ser espiritual chamado de diabo. Eu já falei que o inferno também não existe. O inferno é a criação do homem também. É uma mitologia. Né? Então foi criado na Idade Média para amedrontar os fiéis. Porque quando fala de Deus, todo mundo tem medo de Deus. Quando o dito pastor diz lá, olha, é para a obra de Deus, todo mundo se sacrifica, faz sacrifício e leva o dinheiro para dar para Deus. Tem gente que vende geladeira, tem gente que vende até a casa para levar para a obra de Deus. Isso é uma piada. Deus não precisa do nosso dinheiro não, querido. Ele precisa do nosso amor. Ele precisa da nossa retribuição, do amor que foi derramado para nós
com o mesmo amor que Ele nos amou, nós retribuir para as pessoas que estão precisando, para os pobres. Pobre independente de religião, sabe? O que é um pobre? Independente de religião. Agora, sacrificar para levar dinheiro para uma denominação e dizer que é para Deus? Estão mercadejando a palavra dele. Eu faço isso aqui por amor. Eu recebo doações, mas não peço doações. As pessoas dão de livre e espontânea vontade. Nós temos todos os instrumentos, tem bateria, tem guitarra, baixo, Eu recebi uma ligação para ir buscar uma doação lá em Brasília, eu vou lá buscar. De vez em quando nós enchemos aqui, junta aí roupas e distribui para os pobres, as que nós não usamos. Aqui já tem um punhado que nós já vamos distribuir, vamos dar para uma pessoa distribuir que mexe com isso, e nem saber para quem está dando, é de amor. Isso é exercitar a obra de Deus, porque quem fez a obra de Deus foi o próprio Deus. A obra de Deus é a igreja que somos nós. A obra-prima de Deus somos nós, a igreja. Deus, Cristo, quer que nós vivemos em amor, em temor, e obedecendo a doutrina através da fé. Vamos ler de novo o versículo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resistir firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Vamos ler só esses dois aqui. Antes aqui, antes aqui do versículo 1, você pode ler em casa, E aqui nós vamos ver aqui, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está igual na sua Bíblia aí? Está igual? Bramindo como que ruge como leão, tentando tragar alguém. Mas que diabo é esse? Se eu falei que essa criatura criada pelo homem de chifre, jogando boca pela boca, que tem uma cor vermelha, não existe. Foi criação do homem. Quem é esse diabo? Nossa natureza carnal. Nossa natureza. O contexto é o próprio versículo. Sede sóbrios, vigilantes. Vamos ver aqui o que é sóbrio. Deixa eu ver onde eu anotei o que é sóbrio. Sensatos. Sensatos, autocontrolados. Uma pessoa sóbria tem controle de si mesmo. Um bêbado tem controle de si mesmo. Um drogado tem controle de si mesmo. Quem é o diabo? Em relação a nós, o diabo é a nossa carne, o nosso corpo carnal. Daqui a pouco eu vou citar um texto em Gálatas 5,19. Se você tiver com a Bíblia, você já pode abrir lá e ir conferindo. Gálatas 5,19, que fala das obras da carne. As obras da carne é quem nos tenta. A carne tenta dominar o nosso espírito. Sede sóbrio e vigilante. Sede sóbrio e vigilante. Vamos ver aqui, vigilante. 4, versículo 4. Vigilante, a pessoa está atenta. Atenta a todas as coisas. Olha, Deus não agrada que beba. Deus não agrada que se drogue. Deus não agrada que prostitua. Deus não agrada que roube, que mate.
que façam injustiça igual está acontecendo no mundo inteiro, esses políticos aí, maior injustiça. É um representante do povo, pela lei é um representante do povo, mas ele não representa a si mesmo. Não representa mais o povo, ele representa a si mesmo, a ganância. Porque a própria Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Quando a fama sobe na natureza carnal do homem, o homem muda. Né? É igual uma pessoa joga nesse jogo que tem aí, Telecena, Loto, e tira muitos milhões. Ontem ele era teu amigo, amanhã amanhece rico, já não é mais. Mudou. Muda até de casa, muda até de cidade. Muda o padrão de vida. Já vai vivendo no outro ambiente na sociedade. Então, esse diabo aqui, não precisa mais falar muito não, esse diabo aqui é a nossa natureza carnal. E quais são as coisas que agem na nossa natureza carnal? Vamos voltar aqui em Gálatas. Em Gálatas 5. As explicações estão aqui, ó. Agora, se a pessoa acredita ou não, é problema da pessoa. Gálatas, eu estou aqui passando. Gálatas 5,19, ó. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei o desejo da carne, a concupiscência. Tem algumas Bíblias que tá concupiscência, mas é desejo. Significado desejo da carne. E a carne, o que é a carne? Nós somos dotados de corpo, esse corpo aqui, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Três em um. Corpo, alma e espírito. A carne é o nosso corpo. E nós temos um espírito que foi dado por Deus. E quando o Espírito de Deus habita nesse espírito nosso, nós somos diferentes. Porque nós resistimos o que nós vamos ler agora. Olha, diz aqui, ó, digo, porém, andai, quem anda em espírito resiste às coisas que vai ser falado aqui, ó. E jamais satisfarei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Meu corpo, o teu corpo é oposto ao teu espírito. As coisas que o teu espírito quer fazer, tua carne não deixa. Ah, eu não vou atrás de Deus, não. É careta ser cristão. Tem que se vestir diferente. Não tem que se vestir diferente. A pessoa tem que ser diferente de dentro para fora. Não é se vestir de crente, como as pessoas se vestem de crente. É deixar o cabelo crescer, vestir um saião grande ou um vestidão comprido, mas aquilo ali é se vestir de crente. A gente tem que se revestir do Espírito de Deus. Vestir decentemente. E são doutrinas de cada denominação. Cada denominação tem uma doutrina. Ah, aqui não pode isso, não pode aquilo. É o estatuto interno da igreja, das ditas igrejas deles. O nosso estatuto está aqui, ó. Eu andando de conformidade com esse estatuto aqui, ó, Deus agrada. Até o homem tem que se vestir decentemente. Ah, você não pode ir para a praia porque... Quem foi que disse que eu não posso ir para a praia? Quem foi que disse que eu não posso usar uma bermuda? Quem foi que disse? Um homem. Deus não fala isso na palavra. Tá? Temos que vestir decentemente e honrar Deus. Às vezes a pessoa está vestida de crente, todo bem vestido, de paletó, de terno e gravata, falar em paletó, esqueci de pôr o paletó. Aí está bem vestido, aí acha que está bem vestido, está santo. Mas a santidade nossa não é no corpo, é no espírito aqui, ó. O nosso espírito já é santo. E contamina essa santidade... Em si não contamina, mas Deus não agrada porque se o espírito tiver vencido pela carne, a carne vai fazer só coisa que não presta. Deixa eu repetir aqui o versículo para não perder o assunto aqui, ó. Milita contra o espírito, são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso
querer. O querer do nosso corpo. O que é que o nosso corpo quer? Festar. Em vez de louvar a Deus, festas mundanas, festa da carne, que alimenta a carne. Né? Vamos ver aqui, ó. E o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Está falando da lei de Moisés, porque a lei habitava o pecado. Quando fala em lei, a lei estava enferma, por isso que Jesus veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nós que nascemos depois da cruz, nós não estávamos debaixo da lei. Mas as ditas igrejas hoje estão vivendo a lei de Moisés. Estão fazendo jejum, estão fazendo campanha. Estão fazendo um punhado, como diz o mineiro, um punhado de obras mortas. Obras que não têm mais serventia hoje. Que lá em Hebreus 6, do 1 em diante, fala. Sabe? Aquelas coisas que Jesus veio pregar para os judeus aqui, antes da cruz. Lá em Hebreus 6, 1, ele diz para a gente deixar aquilo de lado e seguir o que é perfeito. O que é perfeito agora não é mais a lei de Moisés que Jesus pregou. Jesus de Nazaré estava pregando a lei. Jesus ressuscitado deu o evangelho da graça a Paulo, que é para nós. É o que é perfeito, porque as coisas da lei eram sombra da perfeição de hoje, depois da cruz. As pessoas não entendem isso. Né? Então vamos ver que obras são essas. Nós estamos aqui. Ora, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Então as pessoas, por não entender o evangelho da graça, diz que prostituição, a pessoa está com pomba gira, um espírito de pomba gira. Isso não existe não. Hein? Isso é macumbaria e feitiçaria. Pomba gira que a pessoa está, é aqui, está prostituindo, né? Adulterando ou fornicando. Essa classificação, prostituindo, adulterando ou fornicando. Você sabe o que é isso? Cada um tem uma explicação. Cada palavra dessa tem uma explicação, que eu não estou nesse assunto agora, é outros estudos. Prostituição, adultério e fornicação. Aí diz que a pessoa está com espírito pomba-gira. Isso aí é da macumbaria e feitiçaria. Criação do homem para enganar os outros. Né? Adivinhação, magia negra. Que Deus abomina isso. Ah, está com espírito de pomba-gira. Desequilíbrio, isso não existe não, querido. Eu bebi muito, há 30 anos, antes de eu conhecer o Evangelho, eu bebia. E não era espírito de Zé Pilintra, não, era o desejo do meu corpo mesmo, da minha carne. O diabo que está dentro de mim, a carne. Nós temos duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. A carnal é o mal que está em nós. O diabo hoje, no mundo, é o mal. O maligno é o mal, é a natureza carnal, que deseja essas coisas aqui, ó. Que eles classificam também de pecado. O pecado, Jesus aniquilou o pecado na cruz. Não existe aquele pecado mais adiante. Existem essas obras aqui que ele diz que é pecado. Isso aqui é obra da carne e já tem o castigo aqui no capítulo 6, versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também se fará. Semear o quê? Ó? Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então quem semeia no corpo, prostituição, vai pagar o preço. Impureza, vai pagar o preço. Lascívia, vai pagar o preço. Idolatria, vai pagar o preço. Feitiçaria, vai pagar o preço. Inimizade, porfia, ciúmes, ira, vai pagar o preço. É automático. Não é que Deus vai estender a mão dele e vem te castigar, não. O
O castigo é automático. Você está bebendo, vai pagar o preço. Você matou alguém, vai pagar o preço. Você roubou, vai pagar o preço. A lei já está escrito qual é a punição. A lei já diz qual é a punição. Está tudo automático. Tem um julgamento aqui no mundo, lá no fórum. Aí o cara é condenado pelo crime que foi, pelo crime que praticou. Lá no juiz já tem a sentença. É culpado, tem a sentença lá, quantos anos, vai pagar. A lei de Deus também é assim. Praticou, está escrito que vai pagar. E o preço é alto, viu? Vamos ver aqui, ó. Versículo 21, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ande em retidão. Não tem lei contra isso. Se andar certo, correto. Mas você praticou o mal, você errou. Errou o alvo. Praticou a obra da carne. Então, meus queridos, essa passagem aqui, ó, o diabo ali é os desejos. Sede sóbrios. Vamos voltar lá em Pedro para nós encerrar aqui, ó, e entrar no outro exemplo também. Dá para dar mais um exemplo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário. Então, diabo, Satanás, vamos ver aqui, Satanás, diabo, opositor, adversário. Significa opositor, adversário. Então, aquele diabo ali não é o ser que não existe, aquele ser não existe. Olha, se você acredita nesse ser que criaram, você está equiparando o diabo igual a Deus. Dando um atributo que só Deus tem, que ele não tem. E Deus não criou esse ser, não. Não foi Deus que criou, foi o homem que criou, igual tem criado muitas coisas para benefício de si próprio. Internet, Facebook. É milionário o dono desse Facebook, desse trem aí, ó. Criou em benefício próprio. Mas o que é a pessoa ser milionário só de dinheiro, de papel? É vazio. Eu escutei uma frase que o rico, aquele que tem mais dinheiro é a pessoa mais pobre que existe no mundo. Aquele que tem mais dinheiro é a pessoa mais pobre que tem no mundo de espírito. Você pode ter dinheiro e ser rico de espírito. Porque Deus na cruz nos abençoou. Não é problema, não é erro nosso você viver numa mansão, ter os melhores carros, ter dinheiro. Mas, primeiramente, Deus, querido. Você pode ter dinheiro, ajudar os pobres. Não esquecer de onde você saiu. A sua origem é Deus. Sabe? Não esquecer disso. A nossa origem é Deus. Vamos aqui. Efésios 4. Para nós terminarmos aqui esse assunto. E quarta-feira nós já temos um assunto. Enquanto eu estiver nesse corpo carnal aqui, nós temos um assunto, viu? Poderia ter live todo dia, culto todo dia. E nós temos todo dia, só que não é filmado. Não é ao vivo. Mas nós cultuamos a Deus todos os dias. Vamos ver aqui onde está anotado isso aqui, ó. Efésios 4, 27. Vou ver mais um exemplo e terminar aqui, ó. Não deis lugar ao diabo. Tá vendo? Agora é o apóstolo Paulo está escrevendo lá na igreja de Efésios. Né? Não deis lugar ao diabo. Né? Que diabo é esse que ele está falando aqui, ó?
É uma obra da carne. Não dê lugar ao diabo. Vamos voltar no versículo 25, que é o contexto. Olha, 25. Por isso, deixando a mentira. Está dando lugar ao diabo. Mentira é uma obra do diabo, da carne. Mentira. Mentiroso. Ó, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E nós que somos cristãos, nós temos o direito de irai-vos, de irar, temos. Nós estamos nesse corpo carnal, humano, e nós temos a natureza humana. Só que aqui, porém, diz aqui, ó, não se põe o sol à vossa ira. Você está irado com alguém até o sol se pôr, até a virada do dia, porque o dia, Paulo aqui estava num ambiente judeu, o dia do judeu começava às 6 horas da tarde. Você sabia disso? A virada do nosso dia é depois de meia-noite. Mas nós só vamos agir no dia de manhã, quando o sol raia, mas começa meia-noite. O dos judeus começava após às 6 horas da tarde. Por isso que Jesus, quando morreu, ele teve que ser tirado da cruz na sexta-feira, para não, era na lei de Moisés, para não ser tirado e enterrado no sábado, que não podia fazer nada no sábado. As obras da lei no sábado era sagrado para eles, guardava o sábado. Embaixador de Cristo, pastor, e nós temos que guardar o sábado, era da lei. E você sabia, querido, que na cruz, quando Jesus morreu na cruz, esses mandamentos nenhum é para nós mais. Ah, mas era via. Isso aqui você vai ver durante a mensagem. Não vou entrar agora não, porque é um assunto, é outra mensagem. Ele aboliu esses mandamentos. Nós temos só um mandamento e é uma lei. Chama-se a lei da fé. Aquele dom que ele nos deu. Aquele dom que ele nos deu, a lei da fé. Eu não tenho que guardar o sábado, nós temos que guardar todos os dias. Todos os dias são santos. Todos os dias para nós são santos e abençoados. Nenhum tem diferença um do outro. O domingo é diferente da segunda-feira, a segunda é diferente da terça, porque o homem assim fez, para defender o nosso setor humano. Mas para Deus, todos os dias são iguais. Todos nós somos iguais para Deus, os que foram escolhidos. Os defeitos que nós temos é nessa carne, o nosso espírito é perfeito, é santo e irrepreensível. Vamos aqui que não dá tempo de terminar esse raciocínio aqui, ó. Nós estamos 4:27. 4:27. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Está vendo? Eu falei das obras da carne, ó. Que diabo é aqui que está falando? Não deis lugar ao diabo. É as obras da carne. Mentira, roubo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçai o Espírito de Deus, do qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. As obras da carne. Então, não dê lugar ao diabo. O apóstolo Paulo está se referindo a esse diabo aqui. O nosso adversário, o diabo é opositor. O diabo e Satanás significam opositor e adversário. Então, o diabo, a mentira é o nosso adversário do nosso corpo carnal. Ele quer que o nosso espírito, seja vencido pela mentira do nosso corpo carnal, da nossa natureza carnal. Nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma carnal. Então nós temos que alimentar a nossa natureza espiritual. Com o quê? Com o pão da vida, a palavra.
O pão que desceu do céu está aqui hoje. Está aí hoje na tua vida. Mas você está com a palavra na tua mão? Tá, querido? Então, olha, encerrando esse assunto, nós pregamos sobre o inferno, a primeira mensagem. O inferno é a sepultura. Esse diabo que eles inventou aí não existe. No mundo espiritual não tem isso. É só superficial neste mundo carnal. Foi criado na Idade Média para amedrontar os fiéis. E tem gente tremendo com medo dele. Tudo que faz, alegam ser o diabo. Mata um, diz, ele estava possuído pelo diabo. Para tirar a culpa da pessoa. Foi o diabo. Tudo é o diabo. Estava bêbado, aí não mata outro, bêbado. Quando acorda, mas o que eu fiz? Diz que é o diabo. Foi o diabo. Está endemoniado. Você sabe que é um demônio? Depois nós vamos ter pregação que é demônio da Bíblia. Quando Jesus estava pregando que expulsou demônio, que demônio era que Jesus expulsou? Não é o que você pensa, não. É porque a teologia, a teoria do homem, pôs do jeito que eles quis, para ficar mais fácil para enganar os outros. Quando você tem uma mentira projetada, que dentro da palavra assim, eles projetou a mentira e pegou algum versículo daqui e dali e firmou essa mentira com o nome de Deus. É isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós fomos libertados, meu querido, foi na cruz. Por isso não precisa você ir atrás de campanha para o pastor te ungir com óleo. Quem nos ungiu foi Cristo. Eu não preciso de óleo. Quando eu não conhecia a verdade, tinha um punhado de óleo lá de Israel, eu joguei tudo fora, que não vale nada. Tá? Um homem pegar, pôr o óleo na tua testa, dizer que está ungindo, está te abençoando. Quem te abençoou foi Jesus na cruz, não foi homem. Viu? Tem muita gente com raiva de mim, que agora eu comecei a dar as preliminares da palavra, agora estou entrando na palavra sólida. Já tem gente me xingando, já tem gente... mas aqui perto de casa tem um pé de manga, cheio de manga madura. Todo dia tem gente jogando pedra lá para tirar as mangas maduras. Estão dando fruto, tem perseguidores, tem opositores. Que as pessoas não querem sair, como quando Jesus disse para os judeus, não se põe vinho novo em odres velho. Era a lei e a graça. Não se põe remendo novo em vestido velho. A lei e a graça. As pessoas não compreendem isso. Né? Então, eu dou glória a Deus. Já estão me perseguindo, já estão me xingando, glória a Deus. A palavra está sendo eficaz. A palavra está sendo eficaz. A palavra de Deus, em Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. É isso aí. Então os opositores, acusadores do sistema religioso vão se opor. Porque muitos já estão caindo aí, o dinheiro está acabando. É que um dia quem andava de jatinho vai andar de jegue. Viu? Não é que eu quero o mal, não. É porque quem pratica o bem, recebe o bem. Quem pratica o mal, o enganador, o mentiroso, ele cai na própria cilada. Vai cair. Mas quem é de Deus não cai. Se cair, Deus levanta. Mas o que não é de Deus, que está fazendo as coisas que Deus não agrada, ele cai e Deus enterra, joga a terra. Igual Deus sepultou, enterrou 250 pessoas de uma vez, porque estava se opondo a Moisés. E quem se opõe a Moisés estava se opondo a Deus. Quem se opõe a Cristo é Deus. Vai ser enterrado vivo. Está escrito a palavra. Colossenses 1,13. Terminando, viu? Eu já quero me despedir de você. Da minha parte, me desculpe, mas eu estou pregando a verdade. Se você interessa conhecer a verdade, deixe ligado. Se não interessa conhecer a verdade, fique na mentira, lá onde você está. Porque lá estão te enganando. Eu saí de lá, viu? Sistema religioso. Quem são? Todas as pessoas que não pregam o verdadeiro evangelho. O evangelho da graça. Estão pregando o evangelho da circuncisão. Que o evangelho da circuncisão não é mentira, mas não era para nós, era para os judeus. Em relação a nós, não tem efeito mais, que era a lei de Moisés.
A lei está morta para nós. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Então, se o fim da lei é Cristo, nenhum mandamento dos 613 é para nós. Está escrito lá em Efésios que ele aboliu os mandamentos, a lei das ordenanças do Velho Testamento. Passa a ler a Bíblia, querido. Colossenses 1:3. Do capítulo 1, o livro de Colossenses vai falar quase todas as coisas o que Jesus fez na cruz por você e por mim. Uma das coisas que ele fez foi isso aqui, o versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Aí a pessoa, o império das trevas do diabo? Não, esse império aqui não era do diabo, não, é outra coisa, não vou falar agora não. O império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele me libertou, estou vivendo o reino de Deus em vida. Ah, mas o reino de Deus não é quando morrer, não, não. Quando morrer é a vida eterna. Depois que você morrer e for para a vida eterna, não tem mais nada, você vai viver a vida eterna com Deus. Tá? Uma das coisas que ele nos fez, libertou na cruz, 3, né? No 14, no qual temos a redenção, libertação, a remissão dos pecados. Tá vendo? Depois da cruz, aquele pecado que nos separava de Deus, ninguém tem mais. Ele foi aniquilado na cruz. Aí a pessoa está de joelho, oh Senhor, eu sou um pecador, o verme de Jacó, tirando lá da passagem de Isaías, que era da lei de Moisés. Se você é um pecador, se você não se sente digno do que Jesus fez por você na cruz, você é um ingrato. Ele te libertou, rapaz. Tu não és mais um velho, não. Tu és uma pessoa honrada de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se revestiu em carne na pessoa de Cristo. E o corpo de Cristo morreu lá na cruz para nos salvar e nos dar vida e vida com abundância. A pessoa está se lamentando perante Deus. Ai, meu Deus! Deus não vai ouvir uma palavra dessa não, querido. Sabe? O mal que existe no homem é o próprio homem que está colocando o mal nele. Ai, eu sou uma pessoa feia. Olha o meu cabelo. Olha o meu corpo. Se valoriza, rapaz. Você é uma pessoa linda aos olhos de Deus. Deus não está vendo esse corpo carnal teu, não. Deus está vendo o que está dentro de ti, dentro de mim. Deus não nos vê pela aparência física. Ele vê pelo que Ele colocou dentro desse corpo, o nosso espírito que veio do céu. Viu? Quem vê a aparência somos nós, nossos olhos carnais da natureza carnais. Ah, fulano é feio, olha lá, ó, fedorento. É a nossa natureza carnal, é o diabo que está dentro de nós. O adversário do nosso espírito. Que são opostos, né? Um ao outro é oposto um ao outro. Tu acredita nisso? Então nós vamos dar uma pausa aqui, ó. Aí você lê em Colossenses o livro todinho que vai falar as coisas que Jesus fez na cruz por nós. Eu quero me despedir. Não tem para quem mais do que 1 hora. Muito bom, né? Mas em casa, que nós somos a igreja, você pode continuar cultuando a Deus. No seu levantar, no seu trabalho. Não quer dizer que você tem que ser do seu patrão. Patrão, eu sirvo a Deus, eu tenho que aceitar Jesus. Não, não é isso, não. Todas essas pessoas que não conhecem a Deus, falam de Deus, mas não conhecem, eles vão ter a oportunidade aqui nessa terra de conhecer o verdadeiro Deus. Que da mesma forma que nós viemos de lá, eles veem também. Graça e paz abençoado. Glória a Deus pelas nossas vidas.